A gente está, então, no dia 10/3, quinta-feira, na reunião do Grupo de Lei Geral de Proteção de Dados. A proposta vem do Orozimbo, que está colocando que é uma discussão que pode estar trazendo informações interessantes do ponto que as empresas estão vulneráveis e como que a gente, tanto do ponto de vista jurídico ou de TI ou até de RH, a gente vai conseguir estar expondo essas condições para que as empresas comecem a tomar atitudes, eventualmente não sempre focados em Lei Geral de Proteção de Dados, mas em tornar os ambientes mais robustos. A gente está iniciando a gravação e aí, na medida que todo mundo puder aí, dar o aceite, né? Porque isso faz parte do nosso protocolo, né? E aí, Orozimbo, você pode retomar aí. Da minha parte, ok. Ok. Legal. Então, quando a gente, só para reiniciar, para colocar todo mundo na mesma página, o contexto da nossa discussão hoje, a proposta é a gente discutir como que o que a gente poderia estar fazendo em termos de uma forma ampla e geral, com todos os recursos que nós temos, como que a gente pode começar a impactar, levar a informação para os meios propagarem isso. Né? Não só para o gestor, né? Falando com o gestor e falando com as pessoas, né? Sobre segurança da informação. Né? Aqui está falando. Existe problema de violação, de incidente, de vulnerabilidade, que são coisas distintas. Para ele, é problema de violação. Né? Eu fui invadido. Né? Mas é importante a gente ter, claro, o conceito de cada um desses termos, né? Para a hora que a gente está passando informação para o gestor, em qualquer situação, ele ficar ciente do que realmente ele pode passar pela empresa dele, o que a empresa dele pode passar, o que pode ocorrer e qual a gestão dele, qual o compromisso dele com tudo isso que está acontecendo. Né? Porque um evento ele pode ter diferentes interpretações, né? Depende da análise. Né? Para essa análise, para esse gestor, basicamente é uma só: eu fui invadido, tem alguma coisa acontecendo. Né? E, claro, quando isso vem para o lado de especialistas, né, a gente vai discutir em termos no TI, ou no processo, ou no lado jurídico, pode haver discordâncias, né, sobre essas evidências que estão acontecendo, conforme foi pego, foi analisado, né, alguns dados que foram extraídos dessa ameaça, ou desse incidente, dessa vulnerabilidade, dessa violação. Né? Orozimbo, oi. Só sem querer cortar, mas colocando dessa forma, como é que a gente poderia estar conectando essa nossa pauta a uma empresa, por exemplo, igual um laboratório de análises clínicas, que é um lugar de grande vulnerabilidade, de grande tratamento de dados das pessoas, né, de dados muito sensíveis? Como é que a gente poderia estar criando uma condição de conectar essa fala para falar o seguinte, num ambiente de laboratório, como é que a gente vai falar com o gestor que existe vulnerabilidade? Eu acho que, Pedro, nós como responsáveis, não como responsáveis, como corresponsáveis, né, na divulgação de toda as informações que existem sobre a LGPD, segurança da informação, é a gente participar nos grupos. A rede social, uma hora dessa, ela é muito importante. É a gente participar, por exemplo, nos grupos de laboratórios, grupos de saúde, grupos de construtoras, grupos de escola, né? É participar e passar a nossa visão. Né? Flávio, existe uma lei, existe uma situação de vulnerabilidade das empresas, e a gente passar essa mensagem para eles, porque, lógico, a gente não vai
de empresa em empresa, só para falar, por favor, eu quero falar com você. A gente faz isso, mas dentro de um processo de venda, dentro de um processo que é de marketing. Tá? O processo de marketing, ele existe. Então, na verdade, nós temos 2 processos de marketing. Um, levar essa informação, fazer essa conscientização junto às empresas, utilizando as redes sociais, né? E são várias, né? Tem aí o LinkedIn, tem Instagram, tem Facebook, né? As empresas que nós temos conhecimento, que nós temos contato, a gente leva essa informação, a gente fala com eles, né? E aquilo que cada um também faz parte da corresponsabilidade da gente estar gerando vídeo, a gente está gerando artigo, a gente está gerando todo tipo de insight, todo tipo de conteúdo específico, tá? Ou específico para alguns casos, generalista para outros, sobre LGPD, sobre segurança da informação, enfim, de tudo isso que está acontecendo. É um trabalho fácil? De jeito nenhum. É um trabalho complicado, é difícil, é complexo, né? Porque nem todas estão dando a devida atenção junto às suas redes sociais, não tem essas informações, mas é um trabalho novo, é um trabalho que são problemas que está chamando a atenção, nem tanto a LGPD, mas, pelo menos, a maioria de todas as empresas estão sabendo das violações que estão acontecendo. Com todas nisso, o que a imprensa ela divulga das violações, dos problemas de ransomware que acontecem com as grandes empresas, a gente pode aproveitar esse gancho que elas estão dando, né, e transformar isso num conteúdo e levar nos grupos para as empresas. Eu estou vendo aí que o pessoal está levantando a mão, Luzinho. Penso que é interessante essa colocação, porque a gente pode estar usando a nossa rede. E é legal até do pessoal que está prospectando no jurídico também está se posicionando para ver como que a gente pode estar criando argumentação para que isso seja um conteúdo interessante, né? A gente pode até aproveitar as nossas lives para isso acontecer. Eu vi que o Ulisses, o Romário e o Morelli levantaram a mão aí. Para já dar uma fala, né? Não sei se eu posso falar agora aí, não sei se eu posso. Eu queria só fazer um complemento, até como profissional de TI que trabalha da segurança já há bastante tempo, a gente tem hoje um problema nas empresas que é um problema, na verdade, cultural. Por que cultural? Porque a segurança da informação nas empresas ela é vista como corretiva e não como preventiva. Então, isso é um problema gigantesco, porque o cara só lembra do cara da TI na hora que realmente ocorre lá uma incidência de segurança. Então, fundamentalmente, a gente precisa primeiro mudar esse conceito, né, sobre a segurança da informação para que a gente possa tomar uma ação preventiva. Como que isso funciona? Conversando, tentando convencer o cliente, uma mudança de postura, porque, veja, para você ter uma ideia, 80%, isso é uma estatística, inclusive mundial, os ataques que a gente tem de hackers hoje é porque o cliente, né, usa software pirata, né, ou não faz as devidas atualizações de patch de segurança. Porque a TI que normalmente nós temos hoje dentro das empresas, elas simplesmente só são chamadas para apagar incêndio. Então, não há um departamento normalmente de TI dentro da empresa que ele traz esse conceito que a própria governança traz, né, que é justamente você fazer todo um processo preventivo, você ter um antivírus na ponta, você ter um firewall de borda. E eu diria assim, né, respondendo uma das perguntas que foram feitas aí. Como que eu faço para convencer o cliente? A partir do momento que eu tenho esses equipamentos e essas ferramentas, eu consigo levantar estatísticas, porque muitas vezes o cliente é invadido, o cliente às vezes está infectado, ele nem sabe disso. Somente quando o vírus ataca é que, né, volta a colocar. É aquela questão cultural. Ele só lembra da TI por uma questão corretiva. E eu sempre bato nessa tecla que o conceito de segurança ele tem que ser preventivo. Ou seja, eu tenho que mostrar as estatísticas, porque eu já vi vários ransomwares que estão dentro, muitas vezes, do cliente, só que ele ainda não chegou a atacar essa empresa, mas ele já está nativamente ali só esperando um relógio, né, para ele poder realmente ser atacado. E assim, que nem eu falei, 80% dos problemas
de ataques, eles ocorrem por falta de patch, ou seja, uma simples atualização do teu Windows, né? Ou mesmo porque o próprio cliente não quer fazer investimentos, por exemplo, ele prefere ter o Windows dele pirata, o Office pirata, ou enfim, vários softwares piratas que acabam trazendo um grande problema realmente para o cliente. Seria essa uma contribuição inicial. Ulisses, isso que você colocou é muito importante. Eu acho que isso a gente até tem colocado um pouco isso lá no grupo do WhatsApp. Você concorda que se a gente chegar e falar da lei, chegar e falar dos patches num lugar que o software é pirata, não vai ter influência nenhuma? Concordo plenamente. É por isso que eu falei que isso depende muito da postura do cliente, né? Como que ele vai enxergar. Porque o que acontece? A questão é o impacto que o software pirata pode trazer para o negócio dele. Né? A partir do momento que eu falo para ele, olha, esse software ele pode vir, né, a deixar os teus dados completamente vulneráveis, inclusive parar o processo do teu negócio, quanto que isso vai, né? Porque aquela questão sempre do que é caro, né? Ele sempre vê a questão de custo, ele não vê a TI como investimento. Como eu falei, é um problema cultural mesmo que a gente tem que mudar. Só que se eu mostro o impacto, muitos clientes não têm, né, para convencer o cliente, ele não tem essa noção, né, do impacto que isso pode causar. Então, para ele fica confortável, muitas vezes, junto com softwares piratas, vários, né, não é só o Windows, né? Normalmente o Office utiliza outros softwares aí, né, a própria Dassault aí, no Rio de Janeiro, o pessoal está pegando pesado aí, eu tenho alguns clientes com problemas aí com AutoCAD, né? Porque eles começaram a colocar alertas em softwares piratas que avisam e dizem assim, ó, você agora vai ter que pagar aí uma multa de R$70 mil, que é cada software que eles estão pedindo hoje aí, né? Então, assim, quando você mostra para o cliente o impacto que isso pode causar, né? Uma possível multa, né, que o dono do software pode estar realmente cobrando dele. Ou pior, né, um ransomware entra no sistema dele, para todo o sistema dele, eu acho que essa estatística que é importante de convencimento para o cliente. Dizer para ele o quanto que isso pode custar realmente, de fato, né, para o negócio dele. Né? Só queria acrescentar mais uma coisa rapidinho. Terça-feira que vem, eu e o Ulisses estaremos, terça-feira, 20 horas, estaremos fazendo uma live, tá? Falando sobre anatomia de um ataque hacker. Eu vou fazer a primeira parte, uma apresentação, e a primeira basicamente, a gente dividiu isso em 6 ou 7 etapas, né, de como que as coisas acontecem, passo a passo. Eu vou fazer o item 1, eu vou comentar sobre o item 1 e os itens restantes por conta do Ulisses. Tudo bem? Então, por favor, a gente vai passar o link depois para vocês. Espalhem, comentem, compartilhem, que vai ser uma live muito legal. Dia 15 às 20 horas. Terça-feira próxima, dia 15, Dia 15 às 20 horas. Já estou anotando aqui na agenda. A gente vai ser um horário de 1h30, mais ou menos, Rosinho? Basicamente, eu vou precisar aí de meia hora, de uns 40 minutos, o Ulisses também, né, Ulisses? Então, basicamente é isso, 1h20, 1h30. A gente quer deixar, por exemplo, alguns minutos, uns 15 minutos no final, para algumas perguntas, alguma coisa assim, tá? Alguma dúvida que ficar, claro que vão ficar muitas, né? Porque a gente falar de anatomia, de ataque hacker, nossa, a gente fala aqui o dia inteiro, né? Tem material para falar, fazer um seminário. E a gente fala isso tudo em 1h20, é muito resumido, né? Mas mesmo assim, alguma pergunta, isso a gente deixa para os 15 minutos finais. Ok. Tô vendo aí que o Dante está de mão levantada e o Messa também. Vocês podem estar se pronunciando. A gente Messa, fala primeiro. Microfone, tá fechado. Em cima do que o Ulisses comentou, muito, muito pertinente o que ele falou, tá? Eu tenho algumas pequenas considerações. Na verdade, se a gente for pegar a área de segurança da informação, ela é sempre reativa pelo desenho que se apresenta hoje, que um hacker, um vírus, tudo sempre sai primeiro do que a detecção do problema, né? Em vias de regra,
a gente, num primeiro momento, se defender, a gente é, sim, proativo, né? Mas o desenho de uma área de segurança é ser reativo, porque quando você se protege de uma coisa, vem uma coisa nova, né? Então, eu acho que um jeito da gente tentar convencer um cliente que ele tem que se proteger é justamente, de alguma forma, fazer um ROI, para mostrar para ele, olha, esses 70 mil que você não está pagando hoje, sua empresa fatura tanto, pode te custar tanto, entendeu? Então, eu acho que é um jeito, a minha visão, tá? Não sou dono da verdade, mas na minha visão quando você mostra que pode doer no bolso dele, não num primeiro momento, mas num segundo, de duas formas ainda, né? Com uma penalidade de software pirata e com a penalidade de ser invadido, porque aquele software pirata não vai atualizar, não vai baixar uma patch de correção e tudo mais, talvez seja um caminho de convencimento, entendeu? Era isso que eu queria falar. Pois é, Messa, bem falado o que você disse, mas ainda tem aquele problema dos profissionais que estão atuando nesse cliente terem um conhecimento de, por exemplo, fazer um cálculo de ROI e ainda estimar quanto que ele vai perder, por exemplo, se ele parar uma operação 4 horas. Uhum. Num cabeleireiro, 4 horas parado é uma coisa, mas uma grande planta fabril, 4 horas significam alguns milhões, né? Então, a gente tem que ter esse tipo de conhecimento, né? Para chegar nesse cálculo. E outra, demonstrar aos gestores e à alta gestão que esse valor é factível, é real, né? E a empresa já está entronizada nesse tipo de, vamos dizer, disposição, né? E poucas acho que estão preparadas para isso hoje, né? Na verdade, eu acho que tem algumas métodos. Eu acho que alguns cálculos, você tem razão, tá, Dante? É difícil mesmo a gente levantar, porque eu não estou dentro da empresa do cara. Mas alguns cálculos, assim, acho que a gente consegue fazer. Eu quando trabalhava na Activity, a gente sofreu uma auditoria da Microsoft, e na época era tipo 1000 vezes o valor do software. Eu não lembro direito a regra, tá? Uhum. Já faz tempo que isso aconteceu e deve ter mudado com certeza. Mas esse é um cálculo. Olha, se você tiver um software pirata da Microsoft, você vai pagar tanto. 3.000 vezes. Então tá aí. Se você tiver um software que custa 1.000, você vai pagar 3.000 vezes esses 1.000. Então, um jeito de você mostrar o prejuízo. O outro Vou jeito fazer uma provocação aqui. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, João. Olha só, vou fazer uma provocação. Se alguém pagou 3.000 vezes, eu desconheço. Não Então, paga. eu acho que esse é um argumento que a gente deixa de ser eficiente. Agora, por exemplo, a gente falar que uma vez que o seu sistema foi criptografado e você vai ter que retrabalhar para voltar os seus dados, isso é muito real na vida das pessoas. De qualquer forma, comprar o software é razoável, mas né? É uma função. Porque nem a Microsoft hoje tem feito essa atuação desse jeito, que ela sabe que o ransomware se tornou o maior vendedor de Microsoft. Isso aí. Então, a própria Microsoft entendeu que falar de 3.000 vezes não impacta. E é igual a gente falar que a lei geral vai gerar essa multa porque gerou lá no YouTube, gerou lá no Facebook. As empresas não vão ser atingidas desse jeito. E eles sabem disso. Todo mundo sabe disso. Agora, exato, se a gente falar sobre o ransomware é uma realidade que está impactando todo mundo. Se a gente olhar próximo da gente, deve ter acontecido aqui em Ubá, como deve ter acontecido aí perto da cidade de Orozimbo, como deve ter acontecido aí perto do pessoal que está aí no Nordeste ou no Sul do país. Quer dizer, a gente está vivendo isso como uma realidade. Talvez essa argumentação seja mais interessante, né? Ok, mas na época a gente ia pagar multa sim, tá? Eu perdi todo o meu budget porque a gente teve que regularizar um monte de software e custou 5 milhões. Né? Isso há 8 anos atrás. Deixa eu fazer um comentário a respeito disso, Messi e Pedro. O que acontece com a questão da Microsoft? Eu sou Microsoft Partner. A primeira coisa que a Microsoft faz
pedir de boa fé aquela planilha que chama, não é Meet, não. Eles mesmos mandam o software. Isso, eles mandam uma planilha para você preencher o que você está irregular, entendeu? E aí essa planilha... Uma autodenúncia. É uma autodenúncia, mas aí quando você faz isso, ela fala, tá bom, você está irregular. Eu vou te dar um prazo que não é muito extenso, são 3, 4 dias, se eu não me engano, para você fazer uma declaração e falar assim, olha, eu realmente vou fazer desse jeito. Quando você tem um partner Microsoft atuando no cliente, esse partner pode estender o prazo até 10 dias. Só que ele se responsabiliza pelo cliente. Tá? Então, isso é um negócio complicado. Eu faço isso aqui com os clientes, só que é um risco, tá? Porque senão a Microsoft vai em cima do partner. E aí o cara compra o software, apresenta as notas fiscais e acabou. A Microsoft sai de cima. Então, eu vou falar a minha experiência. Eu, antes de fazer a análise do que o cliente tem, eu peço a ele as notas fiscais. Uma vez que ele entregue as notas fiscais, aí eu falo assim, então é isso aqui que a gente vai estar publicando, compartilhando. E aí, em cima daquelas notas fiscais, a gente preenche a planilha e, normalmente, a Microsoft fica feliz com isso. Ela não passa muito desse batido, não. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa argumentação, você vê que a Microsoft parou um pouco com isso, porque ela sabe que o ransomware virou o maior vendedor dela. Pedrinho, eu tenho que discordar de você, cara. Eu estou com 2 clientes aqui em Juiz de Fora. Você sabe o tamanho de Juiz de Fora, um pouco mais de 500 mil habitantes. Eu estou com 2 clientes simultâneos, tá? Numa área específica que está com problema. Entendi. É uma área específica. De vez em quando alguém vai ser. Eu lembro que o Romário mesmo, ele está com a mão levantada aí, o Romário já teve uma condição dessa, né, Romário? Eu levantei a mão justamente que você começou a contar a minha experiência, eu achei interessante contar a minha. Eu acho que vocês, não sei se vocês todos sabem, mas eu trabalho numa concessionária, faz parte de um grupo de concessionárias. E o que aconteceu? A Microsoft chegou, não na concessionária que eu trabalho, em outra, do grupo. E aí foi regularizado lá, tudo certo. Só que o dono da concessionária disse, as lojas estão todas regularizadas? Não, a do Romário não está. Vamos lá, Romário, faça o levantamento. Fiz o levantamento, o orçamento. Deu 100 mil. Ele é chocado. Eu disse, olha, tem uma opção grátis. Qual a opção grátis? O nosso sistema é web, em nuvem, a gente pode usar ele por Linux. Mas funciona, funciona. Mas funciona mesmo, funciona. Eu garanto que funciona. Tá certo, então faça. Eu digo, olha, mas todo mundo vai reclamar. O cara não vende porque não correu atrás, mas vai dizer que foi por causa da mudança do sistema. Não, mas funciona. Então, boto para frente. Mudei 90% do meu parque para Linux. Economizei 66% do que eu gastaria. Mas você teve que fazer investimento ainda, né? Eu tive que fazer investimento porque tem algumas máquinas que eu não consegui mudar para Linux. A parte lá de escritório é difícil, né? A parte de financeiro, de gestão, é muito difícil. Eu não tenho caixa que tem um software de teste que não funciona em Linux. Esse tipo de coisa. Mas, de resto, a área comercial hoje é toda Linux. Toda. O problema é que algumas empresas, né, dependendo muito do tamanho, que nem eu onde eu trabalhava tinha 35 mil funcionários. Não dá para migrar para um AD Linux. Eu estou em 1% disso aí. Não, eu acho que o Romário está... É que na época era problema de capacidade mesmo, tá, Romário? Não chegava em 1000 usuários autenticados, ele caía. Hoje em dia está mais fácil. O Linux antigamente era muita linha de código, muita coisa bugada. Hoje em dia está mais fácil para as versões de desktop, até parecida com Windows. Ele já tem umas versões do PFSense, né, que já tem muita janela, né? Já tem muita parte. Não, a parte de Fire, de PFSense é sensacional. Mas essa questão que a gente está lidando
é por isso que eu entendo. A Microsoft ela continua fazendo as intervenções dela, mas de forma muito amigável. Foi o que o Dante falou. Ela manda uma planilha para você fazer o preenchimento. Então, não tem muito, assim, é uma questão... Aqui a gente precisa de olhar para os clientes que vão entrar em Lei Geral de Proteção de Dados, como que eles vão se tornar um pouco mais robustos. Ô, João, eu vi que você já levantou a mão aí, eu não estou conseguindo baixar a mão aqui do Messi, porque eu estou no celular, mas tá... Pode Acho que o Morelli também queria falar, né, Morelli? Não, eu estou só ouvindo, eu vou deixar mais para o finalzinho, mas eu tenho algumas observações, aproveitando todas as falas aí, coisas da última reunião também. Vamos deixar o pessoal falar. Acho que hoje tem duas situações que realmente o gestor, o CEO da empresa, o dono da empresa lá, ele pode começar a perder o sono. Eu vejo duas situações. A primeira, se a empresa dele foi invadida. Os dados foram criptografados, ou de repente não foi um ransomware, só foi uma violação de dados, que os dados foram capturados e o cara está fazendo uma extorsão agora que vai... Isso é uma situação. A outra situação é quando ele recebe realmente uma multa. Né? Ele recebe a multa e fala, agora não tem jeito. Né? Seja da Microsoft, seja do futuro aí da NPD, ou seja, da onde vem. Ou seja, nas duas situações, ele tem que meter a mão no bolso. Aí, realmente, isso aí pode fazer ele perder sono e começar a investir, começar a ter uma outra visão. Fora isso, eu não vejo muita saída, não. Essa parte que você acabou de dizer, Orozinho, quando acontece o ranço, ela com certeza ela gera uma dor de cabeça, porque vai gerar um retrabalho monstruoso dentro da empresa. Ou senão ela ainda vai ter que pagar uma questão. Eu acho que esse é o momento e essa é a argumentação que a gente precisa de iniciar. Eu acho que até o setor jurídico precisa estar pensando nisso, porque eu acho que é uma influência melhor para que a gente faça. Morelli. Vou tentar trazer aqui um compilado de tudo que eu ouvi aqui, desde o Ulisses até, me parece que o Marcelo falou na última reunião, mas assim, o tema principal, Pedro, você havia falado no começo, qual é a maneira que nós temos de conscientizar os profissionais, e aí nós não estamos falando só de profissional de TI, nós estamos falando da empresa como um todo, qual é a maneira que nós temos de conscientizar isso? Primeiro eu vou me reportar ao Ulisses. A colocação do Ulisses foi muito bem feita, nos mostrando que, às vezes, vou voltar a bater na tecla. Nós nos preocupamos com coisas muito complexas e o Ulisses comentou. Utilização de um software pirata. Entendeu? Utilização de coisas piratas. É muito simples, gente. Não adianta muita complexidade se você parte de uma premissa errada. Você, sabe, em busca de economia, você usar software pirata, você está colocando toda a tua empresa em risco. O primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é que alguém, na última reunião, não lembro se foi o Marcelo, quem foi que comentou, que quando ele vai a um cliente expor a situação, ele leva cases. E aí eu lembro que o Pedro disse o seguinte, mas para alguns clientes, não adianta você levar para ele, por exemplo, dependendo do porte do cliente, não adianta você levar para ele que a Renner foi invadida, que a Americanas foi invadida, porque o porte da empresa está fora da realidade do porte da empresa dele. Então, o colega comentou até o seguinte, não, mas eu levo cases compatíveis com a atividade da pessoa. Então, isso é um estudo anterior. E assim, eu me lembro muito do Orozimbo, e foi o melhor exemplo que ele deu do tal do cinto de segurança. Isso não me sai da cabeça. A única forma que se teve de fazer com que as pessoas criassem o hábito de usar o cinto foi a multa. Eu sei, eu leio muito, as pessoas dizem o seguinte, mas você não pode assustar os clientes, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Gente, se a gente for fazer o que o Ulisses falou, tentar, e é o que nós estamos fazendo, tentar aculturar em termos de cibersegurança, nós vamos levar muito tempo.
porque existe muita resistência, muita resistência. Então, eu diria o seguinte, aproveitando tudo que foi falado, eu diria que da última reunião, sim, levar cases, e assim, não é só apresentar, e eu tenho essa experiência, não é apresentar só para o elemento de TI, para o decisor de TI, mas é envolver outras pessoas, envolver a área financeira da empresa, o CEO da empresa e outras áreas que participam e mostrar para, por exemplo, o Messa falou em ROI. Não adianta eu mostrar ROI para o cara de TI, eu tenho que mostrar para o cara do financeiro. Não adianta eu mostrar, por exemplo, ferramentas para o CEO. Eu tenho que mostrar para o cara de TI. Então, é assim, é um grupo de pessoas que deve participar disso e devem ser convencidas. Mais uma vez, eu vou dizer o seguinte, a gente consegue mostrar problemas dentro da empresa e os riscos que ela está correndo com simplicidade. Acho que o Romário quer falar aí, porque ele vai apresentar essa condição aí, né? Eu do ROI. queria voltar ao exemplo do cinto de segurança que o Morelli citou, que é o exemplo do Orozimo, né? E eu acho o melhor exemplo, inclusive porque criou-se o hábito, mas mesmo assim, tantos anos depois, não é todo mundo que usa ainda. Você chega na cidade do interior, eu sou de uma cidadezinha de 20 mil habitantes, lá não se usa cinto, pelo contrário. Quem usa cinto, todo mundo acha que é o motorista grosso, que tem que usar cinto dentro da cidade. Então, assim, não vai convencer 100% das pessoas, mesmo a pessoa estando lá, preparada, mostrando tudo, ainda vai ter aquele empresário que não quer saber de nada, quer continuar regulado. Assim como na empresa de cibersegurança o empresário corre o risco, o motorista sem cinto também corre o risco. Justamente, só que não tem a fiscalização. Isso que o Romário colocou, se você imaginar, eu não tenho tanto hábito de estar lá no Nordeste, assim, né? Poucas vezes fui lá. Mas no Rio de Janeiro a gente vê muita gente andando sem capacete de moto. Que já não é uma... Assim, é muito natural. Em qualquer outra cidade, todo mundo está de capacete. Mas quando você vai no Rio de Janeiro, você se depara com isso. E às vezes essa é uma questão... Gostei do Lucas que levantou a mão aí. Talvez o Lucas venha trazer uma luz para essa questão, porque a gente fala muito de jurídico, né? E aí o Lucas vem aí comentar aí. Só queria fazer um adendo, até gostei da fala do Morelli, porque penso que certamente a gente não pode assustar os nossos clientes, os nossos possíveis compradores de serviço. Todavia, por uma questão de honestidade, a gente tem que expor os riscos sem fantasiar qualquer coisa. Exatamente. Até porque, se acontecer o cenário pior, o cliente vai chegar para a gente e vai falar, ué, mas você não me avisou. Mas por menor que seja o risco, 1% de chance de acontecer, ele existe, está aqui, é você que toma a decisão. Em cima do exemplo aí do cinto de segurança, mais os exemplos todos aí, é você tomar uma e dirigir, mesmo que seja perto, que você não tomou muito, você bateu o carro, você tá assumindo um risco, entendeu? Assumindo risco. Você está assumindo risco. Então dele. Ok, pode não acontecer sim, tá? Ok, o cara pode achar na cidade do Romário lá que quem coloca o cinto é grosso, tá? Mas... Não, o Romário mora na capital, não é na cidade do Romário, não. Tô dizendo. É minha cidade natal, eu nasci na cidade pequena, eu moro na capital. Mas por conta de falta de fiscalização, você assume um risco. É um risco que pode não dar nada para a vida inteira, mas é um risco que um dia o cara te acha também, pode te achar, né? Então, é assumir risco, né? Então, agora, o risco de você ser infectado por um ransomware é um risco que você tem uma iminência muito maior do que todos esses riscos que a gente depende de punição, entendeu? E o risco de entrar um ransomware, você pode não ser multado, pode estar com o software pirata, pode estar do jeito que você quiser. Só que quando ele te pegar, a tua empresa acabou por vários riscos que você assumiu, entendeu? E aí, ok que você não vai tomar uma multa, ok que você estava com o software pirata e você achou que deveria continuar assim, e ok para várias outras coisas. Só não vai estar ok que você não vai conseguir mais trabalhar, entendeu? Porque o ransomware,
a gente, mais uma vez, conhece um monte de empresa grande contaminada. Só que as pequenas, como não dão mídia, acabam saindo na mídia. Mas você acha que não é contaminada? Com certeza. Entendeu? O João levantou a mão, eu baixei a mão dele antes dele falar, tá, Morelli? Então, claro. Todo direito. Só colocando uma questão do que o Messa colocou e que eu acho que o Dante colocou também. Quando a gente fala do ransomware, ele não tem... a gente nunca está 100%, isso a gente já colocou aqui também. Então, qualquer argumentação, gostei que o Lucas colocou, a gente tem que ser o mais transparente possível. Então, se a gente vai documentar, que a gente faça igual a gente está falando aqui na Lei Geral de Proteção de Dados. Se a gente tem que documenta da forma correta, expõe todos os riscos. Mas o ransomware é também uma questão de atitude de treinamento, porque se você fizer todas as medidas, mas o usuário quiser sentar o dedo no Enter, você ainda vai ser criptografado. Sim, exatamente. João, se o Morelli quiser falar, ontem nós fizemos uma apresentação para um cliente, qual é a maior dor de cabeça do cara, né, Morelli? Sim. O ransomware. Vai, João. O meu é rapidinho, o meu é sempre rapidinho. A gente vai aproveitar a esteira aí do cinto de segurança, da bebida, né? Eu levei, a única multa que eu levei por falar em celular foi no ano 2000, quando eu morava em Recife, morava em Olinda e trabalhava em Recife. Eu parei, atendi o telefone, conversei, estacionado numa beira de rua. Na hora que aquele negócio de desligar, estava concluindo agora, eu já botei uma primeira e saí, o PM parou de moto na minha frente e me multou. Né? Então, nunca mais nenhum PM me pegou falando no celular. Correu o risco, né, João? Exatamente. E o risco? Aqui perto de onde a gente mora, aqui, tem uma cidade chamada Pati de Alferes, né? Que é perto de Miguel Pereira e tal. E pessoal de outras cidades anda com moto irregular de documento 2, 3, 4 anos torcendo para o PM não parar, porque quando vai vender para Pati de Alferes, que o pessoal lá é plantador de tomate, e aqueles caras de roça, tudo compra as motos com pneu careca. Você vai para Pati de Alferes, você passa mais de 200 motos sem pneu careca, pode parar que todos estão sem documento, sem carteira, sem nada. Então, isso é um negócio que é do Brasil. Agora, só mais um comentário sobre esse negócio de empresa pequena. Ontem, uma empresa pequenininha aqui de Paraíba do Sul, o cara foi bloqueado, nós fomos lá atender, pediram $400. O cara falou assim, pode formatar essa máquina minha aqui, está só nesse computador. Formata que se dane. Assim mesmo. Eu falei, caramba, é mesmo? Não vou pagar $400. Eu falei, não tem que pagar também. Não, o seu erro foi lá atrás, foi antes do cara te pedir $400, entendeu? Então, assim, está chegando em nego muito pequeno. Isso é fato. É uma brecha, cara. Uma brecha, nego. Entendeu? Software pirata. Software pirata é uma coisa. O camarada não pega um computadorzinho velho para botar pelo menos um Linuxzinho para fazer um Firewall. Não vai custar muita coisa. Entendeu? Não bota o MikroTik é uma ferramenta, João. O MikroTik vale R$300, já vem pronto. Pois mas o cara não quer. Então, simples. Depois que acontece, entendeu? Depois que acontece, já era. Então, mesmo porque o hacker amador que compra esses pacotes de invasões, etc., ele não se arrisca a invadir grandes empresas, ele vai nas pequenas e médias. Não, e ele já compra troço pronto, também não sabe mexer direito daquilo, ele quer pegar a brecha do que vem no pacotinho lá e pronto, entendeu? Então, já viu que pode chegar nos pequenos escritórios, nas pequenas empresas, que vai... Tem alguns colegas que estão com a mão levantada, mas se me permite, eu vou fazer uma breve comentário aqui. Inclusive, a gente vai comentar, Ulisses, a gente vai comentar na nossa apresentação. O que na verdade, a gente já comentou na nossa live passada, tá? Porque esses grupos de amadores, hackers, esses grupos de hackers, tá? Grande parte deles russos, tá? Mas também tem chinês, iraniano, enfim, tem espalhado no mundo inteiro aí. Araraquara. Então, esse pessoal, eles criaram tipo, como é que chama? Franquia. Né? Eles têm esses pacotes prontos
E eles vendem isso, né? No mercado, às vezes, até no mercado aberto. Claro que não é para qualquer um, você tem toda uma estratégia para você chegar lá, porque os caras são desconfiados. Mas existe um pessoal muito amador mesmo, que ele não vai entrar, tentar fazer uma violação de dados, aplicar um ransomware ou algo parecido, no Americanas, numa empresa grande. É a lojinha, entendeu? É só para... As 2, 3 primeiras invasões dele é teste. Tipo assim, se der certo, eu vou pedir alguns 200 ou 300 dólares lá para o cara. Tá? Mas, de repente, grande parte disso não dá em nada. Porque mesmo o software que o cara tem de IDS ou IPS dele, detecção ou prevenção, já detecta isso. Porque são ataques muito primários. Tá? São muito simples. Então, isso, na verdade, esses softwares, esses códigos prontos que os grandes grupos vendem, eles são escalonados. Né? Que tipo de software que tipo de código que você quer? Para invadir quem? Né? Então, existe uma negociação. Então, esse pessoal que não sabe nada, né? Aquele pessoalzinho que acha ainda que coloca um capuz, um óculos escuro e fica lá. Né? Então, esse pessoal está invadindo empresinha aí do bairro mesmo. Sim. E isso, pessoal, a preocupação que esse pessoal não sabe e que quem nos ouvir transmita pelos 4 cantos do mundo. Isso vai acontecer cada vez mais. Sim. Isso vai ser uma verdadeira praga. Sim. Isso vai ser uma verdadeira praga, porque Sim. O que tem de gente na Deep Web comprando esses códigos, por quê? Veja, isso é a fonte de dinheiro. O cara fala, pô, espera aí, eu compro um código, eu ataco a empresa, eu peço lá 200 dólares, o cara coloca na minha conta. Só isso que eu preciso fazer? Uau! Tô indo! Não, e Orozimbo, muita gente treina para virar um hacker mesmo. Esse cara é iniciante, então para ele virar um hacker, ele começa com esses treinamentos, né? Isto. Só para concluir minha participação nessa questão, até que o Pedrinho falou do microtik, empresas pequenas, você regularizar o software, você tem também que criar a política deles. Porque quando você tem um ambiente pequenininho com Windows, que você não tem uma política também, o usuário final instala qualquer coisa, pinta e borda. E quando vê, já deu a brecha com o teu software original, o seu antivírus original. Só isso. Eu tinha mais algo a falar, mas tem o Ulisses levantou a mão também. Na realidade, na ordem é o Morelli, o Romário e o Ulisses. Não, meu caso aqui é rapidinho. Só quero dar um exemplo daquilo que eu falei. Há 1 ano e 3 meses atrás, aproximadamente, eu, por prospecção numa rede social, eu consegui trazer para uma reunião uma grande empresa do Nordeste. E aí eu sugeri que na reunião participasse a pessoa que eu convidei, que era de TI, e que ele convidasse pessoas da área financeira, da área administrativa, da área de RH, para que participassem dessa reunião. Pois bem, no dia da reunião, estava ele sozinho, disse o seguinte, não, eu vou comandar aqui o troço, pode passar para mim, que não tem problema não, e depois eu converso com as outras áreas. Tá, tudo bem, tranquilo. Aí fiz a apresentação para ele do intuito que eu tinha, discutimos conceitos, ele achou muito interessante, etc. e tal, e depois, ao final da reunião, ele pediu que eu aguardasse um tempo que ele ia internalizar aquilo que ele tinha visto, que ele tinha gostado, etc. E, enfim. E aí eu perdi contato com essa pessoa, ele nunca mais respondeu um e-mail, etc. Só que depois de 2 meses, a empresa foi invadida. Exatamente pelo conceito que nós havíamos discutido, ou seja, um funcionário administrativo que não tinha nada da área que ele protegia, que era a área de TI, com acessos privilegiados, um funcionário da área administrativa digitou, fez uma falha humana lá, e a empresa foi invadida, quase que escapou o nome da empresa aqui, pelo amor de Deus. Mas, enfim, a empresa foi invadida e o prejuízo foi grande. E aí, uma coisa que eu noto, o camarada não volta a falar depois que achou interessante, etc. e tal, mas coloca toda hora publicações no LinkedIn falando de um conceito completamente diferente do que ele havia concordado comigo. Quer dizer,
Então, é isso que eu estou dizendo. Às vezes você fala com a pessoa, ela fala que entendeu, não tem outras pessoas envolvidas, está circunscrito à observação dela, e ela coloca em risco, por não divulgar isso dentro da empresa, todo um processo. Em cima disso que o Morelli falou, eu queria fazer depois uma provocação para o Lucas, na área jurídica, mas primeiro vamos ouvir os nossos colegas. Romário. Sobre o que o Morelli falou, eu até me sinto com propriedade de falar, porque eu sou TI de uma empresa no Nordeste também, né? E eu vejo isso até por outras empresas que eu conheço, e às vezes, viu, Morelli, esse seu cliente, ele entendeu tudo, ele realmente achou relevante, estava super disposto a dar continuidade para a solução, mas quando ele chegou na alta gestão, a alta gestão ignorou. Porque o que nós tem aqui como é que chama? Não valorizar essa área TI. Para isso, aqui, TI é um custo. É uma coisa... o pessoal só usa computador porque o banco não aceita mais máquina de escrever. Se não usar a máquina de escrever. Quem está falando é o Romário? Romário. Romário, só uma observação. Eu disse no início do meu exemplo que eu pedi ao profissional que convidasse pessoas das outras áreas. Ele não convidou e chamou a responsabilidade para ele. Ele convidou e o pessoal não foi, né? Não, ele não convidou. Ele chamou para ele a responsabilidade. Ele assumiu sozinho a responsabilidade. É óbvio que se pessoas da área financeira, etc., não participaram, que inclusive eu ia falar de ROI, como o Messa falou, fica circunscrito a ele. E aí ele toma a decisão. Ele tomou a decisão de 2 meses depois estava invadido. Por uma coisa extremamente simples, que botou um prejuízo enorme para e a empresa é grande. Um prejuízo enorme. Então é isso que eu digo. Saudade do mainframe. Vai de encontro àquilo que o Ulisses falou. É cultura, mas não adianta. As pessoas, às vezes você fala com profissionais altamente qualificados e o camarada já tem aquele... Eu já até outro dia coloquei uma publicação, o Pedro comentou a respeito, daquela insistência em manter modelos tradicionais. Você tem que conhecer coisa nova, gente. Eu quero comentar uma coisa a esse respeito também. Então, os hackers se atualizam todos os dias. Nós também temos que nos atualizar. É isso. Voltando ao assunto, acho que era o João que estava falando, né, do pessoal que compra o software hacker já pronto. Eu esqueci o nome da empresa, parece que até fechou, que estava distribuindo software pronto de ransomware, já combinado, já com pacote padrão de venda. Você faz lá o seu ataque, está aqui o software, 20% é meu. Os caras já ofereciam o serviço de receber por criptomoeda e repassar para o comprador e já pegava os 20%, entendeu? Virou produto afiliado, eles têm afiliado. Justamente. Meio de vida, já virou meio de vida. Software de prateleira. Ulisses. E aí, o cara... Menos arriscado que um tráfico de drogas, você precisa ter arma. Eu queria colocar um ponto aqui. Em 2001, eu fui contratado pelo grupo Renault para trabalhar na parte de sistema de segurança deles, na área de TI, né? Compor a equipe, que na verdade não é só um cara, são bastante pessoas da área de TI que trabalham com a parte de segurança dessas grandes companhias. E eu me lembro que, assim que fui contratado, o diretor do RH me chamou novamente e perguntou por que eu estava sendo contratado. Ele disse: você sabe por que você foi contratado pela empresa? Eu disse: não, porque eu passei nos testes e tal. Eu disse: não foi por causa disso. Você sabe por que a Renault, o grupo Renault, é uma grande empresa? E ele chegou de cara, assim, na lata, né? Ele perguntou qual que é a diferença de uma grande e de uma pequena empresa, né? E eu falei: não, uma grande empresa tem um grande faturamento. Disse: pois todo mundo erra nisso. Ele falou assim: uma grande empresa não é aquela que tem um grande faturamento, são aquela que tem grandes pessoas. Então, isso ficou muito gravado na minha cabeça, porque ele fala que uma grande empresa é formada por pessoas da forma como elas pensam, né? Então, essa forma de pensar é que torna a empresa grande. E aí, hoje, com a questão das startups, né, tem startup que surge aí em um mês ganhando milhões. Mas, tipo assim, mas o cara não tem nenhum tipo de faturamento, mas vale milhões por quê? Porque o cara tem uma grande ideia,
A coisa já funciona Perfeito. correto ali dentro, Perfeito. entendeu? Então, a grande empresa não é medida pelo faturamento, são pelas pessoas que compõem essa empresa. Então, por que hoje na LGPD, quando a gente vai trabalhar, e volta essa questão cultural, né? E o pessoal do jurídico deve concordar comigo, você nem começa a LGPD se você não envolve, né, a diretoria, a grande área. Porque não adianta, se você não tem a forma de pensar, se eles não compram essa ideia, você vai estar ali se desgastando e não vai realmente conseguir, né, fazer enxugando o gelo, tá enxugando o gelo. Agora, uma coisa que me fez lembrar, não sei se vocês sabem, isso é uma história, também não sei se é verdade, mas pelo menos eu li no livro, que o Henry Ford, lá na época do Henry Ford, ele contratava as pessoas não pela competência que elas tinham. Eu não sei se vocês sabem, ele fazia uma pergunta para os caras. Ele falava assim, ó, chamava o cara para entrevistar e perguntava assim, você se considera uma pessoa de sorte? Uma pergunta inusitada, né? O cara fala assim, pô, como assim? A primeira pergunta se o cara é de sorte ou não. Se o cara falava assim, não, eu não sou um cara de sorte, não sei o quê, já mandava o cara embora. Não queria nem saber o cara, a competência do cara, né? Mas por quê? Porque essa forma de pensar se o cara se considera ou não de sorte é como se fosse um gatilho. É aquele cara que não vai estar reclamando. Por mais que as adversidades acontecem na vida desse cara, ele vai para cima, ele vai tentar, né? Então, essa forma de pensar já é desde Henry Ford, né? Então, você começa a ver que hoje as grandes empresas, né? E eu digo grandes não pelo faturamento, pode ser uma empresa de 1, 2, 3 pessoas, sim, elas se preocupam com toda essa questão da governança corporativa. Sim. Então, quando você chega, você consegue falar sobre conceitos, sobre o que é SLA, falar, por exemplo, do ROI, né? Você tem essa abertura. Agora, quando você não tem essa abertura, não faz o menor sentido eu falar em ROI, você pode apresentar tudo. Aí é aquela questão que o Morelli colocou, né? Você tem que chegar e falar assim, legal, é o seguinte, você vai pegar uma multa, o cinto de segurança, né? E eu falo para você, hoje, na minha empresa, os meus maiores clientes que vêm normalmente, né, falar com a direção, os leads, né? Os meus leads, é gente que já passou ou por uma questão, como nem o Urosimo falou, né? Ou porque ele pegou uma multa, ou porque ele foi atacado. Não tem muito termo, né? Você tem essa questão. Senhores, estou vendo aqui, já teve alguém que já falou que vai ter que sair. São 10 horas. Então, é uma disciplina, né? Acho que para a gente estar aqui com esse grupo já há tanto tempo, é porque a gente tem seguido esse protocolo de começar e terminar. Hoje peço desculpa da gente ter começado um pouco mais tarde, e graças ao Dante a gente começou. É ele que me cutucou aqui. Então, eu vou estar desligando aqui e já agradeço. E legal que a gente tem um encontro agora na terça-feira, às 20 horas, para uma aula, né, do Orozimbo e do Ulisses. Uma apresentação. Não somos professores. Posso fazer uma colocação rápida? Hein? Opa, desculpa, fiz todo mundo ficar quieto. Posso fazer uma pequena colocação antes de encerrar? Claro que sim. Grata. Olha, eu quero agradecer. Feliz pela Semana das Mulheres, né? Eu tô vendo aqui que a Adriele já está colocando aqui a voz, a gente é só... Nós já demos os parabéns, né? Já demos os parabéns. Deu parabéns lá do grupo. Sim. Gente, olha, eu quero deixar registrado aqui, tá? No grupo, porque isso vai ficar gravado. Meu agradecimento a todo o pessoal assim, que se dispôs a me ajudar na semana passada, com meu pequeno entrave para começar a estudar a segurança da informação. E, assim, eu recebi conselhos, indicações, coisas, assim, muito valiosas, sabe, na minha vida. E eu quero deixar aqui registrado o meu muito obrigada a todos vocês, viu? Nós é que parabenizamos você pela iniciativa, Adriele. Aprender é minha vida. Que ótimo. Eu posso encerrar aqui a gravação? Está todo mundo de acordo aqui para eu estar acordo para divulgar também. Pode divulgar. Tudo de acordo aí. Tá bom. Então, estou encerrando aqui e daqui a pouco está publicado, tá? Perfeito.